Era uma manhã cinzenta em Pequim quando a notícia começou a se espalhar como fumaça. O corpo de Yu Menglong, ator, cantor e ídolo de uma geração, havia sido encontrado sem vida em seu apartamento no distrito de Chaoyang. As primeiras informações eram confusas. Alguns diziam que fora um suicídio, outros falavam em overdose. Quando as autoridades entraram no local, perceberam que nada ali se encaixava num quadro de morte voluntária. O chão estava coberto de cacos de vidro, os móveis virados, o sangue seco formava linhas tortas nas paredes, e o rosto de Yu Menglong mostrava sinais claros de tortura. O corpo foi descoberto por um assistente de produção que havia tentado ligar para ele por 2 dias sem resposta. Quando a porta foi arrombada, o cheiro metálico do sangue invadiu o corredor. No centro da sala, Yu Menglong estava amarrado a uma cadeira. Os pulsos cortados, a expressão congelada entre o medo e o espanto. Havia marcas de queimaduras nos braços e um hematoma extenso no pescoço. A cena era brutal demais para qualquer câmera, mas alguém, em algum lugar, já havia registrado tudo antes da chegada da polícia. O relatório preliminar do legista descreveu múltiplas lesões traumáticas e concluiu que a morte ocorreu entre as 2 horas e as 4 horas da madrugada anterior. Contudo, o que mais chamou a atenção foi um detalhe inquietante: o sistema de câmeras de segurança do prédio havia sido apagado entre 23 horas e 5 horas. Nenhuma gravação, nenhum registro, como se aquela parte da cidade tivesse simplesmente desaparecido do tempo. Os investigadores logo perceberam que estavam diante de algo maior do que um simples crime passional. No laptop de Yu Menglong, recuperado da cena, havia e-mails não enviados, rascunhos de mensagens, e um arquivo criptografado intitulado Prova Final. Quando os técnicos conseguiram abrir o documento, encontraram uma lista de nomes: 15 pessoas, todos membros da indústria do entretenimento. Entre eles, 2 nomes chamaram atenção imediata: Gao Tai e Yu Yifan Sheki. Gao e Fan não eram apenas colegas de trabalho de Yu, eram amigos de longa data, vistos frequentemente com ele em eventos e produções. A ideia de que ambos poderiam estar envolvidos em algo tão monstruoso parecia absurda, mas as evidências começavam a traçar uma linha perigosa. Em uma das câmeras de rua próximas, um SUV preto foi registrado entrando na garagem do edifício de Yu às 23h48. 3 homens desceram do veículo, e um quarto ficou no banco de trás, oculto pela sombra. A polícia conseguiu rastrear a placa: pertencia a uma empresa de produção ligada ao nome de Fan Sheki. À medida que as horas passavam, a imprensa começava a farejar o escândalo. Morte misteriosa de Yu Menglong intriga fãs e autoridades, estampavam Beijing Daily. Mas o que os jornais não sabiam, ainda, era que dentro do apartamento havia um segundo segredo: uma carta rasgada, escrita à mão, parcialmente manchada de sangue. As palavras legíveis diziam apenas: eles sabem e virão atrás de mim também. Quando o caso foi divulgado oficialmente, as redes sociais entraram em colapso. Fãs em prantos, hashtags de indignação, teorias conspiratórias. Alguns acreditavam que Yu estava prestes a denunciar um esquema de corrupção no mundo do entretenimento chinês. Outros, que ele havia sido vítima de uma vingança pessoal. A verdade, porém, parecia se esconder nas entrelinhas, e, talvez, nos sorrisos de quem ainda fingia inocência. Na tarde seguinte, a polícia convocou uma coletiva de imprensa. O inspetor-chefe, Zhang Guiming, anunciou que as investigações apontavam para um crime cometido em grupo com extrema violência e que 15 pessoas haviam sido identificadas como suspeitas. A sala se encheu de murmúrios quando um repórter perguntou se os nomes incluíam celebridades conhecidas. Zhang hesitou, olhou para o papel à sua frente e respondeu friamente: sim. Poucas horas depois, imagens começaram a circular online mostrando viaturas cercando uma mansão em Pudong, Xangai. Entre os detidos, 2 rostos conhecidos: Gao Tai e Yu Yifan Sheki. Ambos foram conduzidos em silêncio, com capuzes pretos cobrindo a cabeça, enquanto os flashes dos fotógrafos cortavam a noite como lâminas. A detenção deles marcou o início de uma onda de choque que varreu a indústria do entretenimento. Mas enquanto o país reagia,
Novas informações começaram a emergir das sombras. Um ex-funcionário de estúdio, sob anonimato, declarou que Ilminglong vinha recebendo ameaças há semanas. Ele me mostrou mensagens de texto, contou o homem. Diziam para ele calar a boca, que sabia demais sobre os bastidores. Essas mensagens, recuperadas no celular da vítima, provinham de números internacionais, e algumas traziam anexos de vídeo. Um deles mostrava eu em uma festa privada, aparentemente drogado, cercado por pessoas mascaradas. A perícia encontrou, na cozinha do apartamento, um copo com impressões digitais de Gauta e Yu. No corredor, um pedaço de tecido que continha DNA de Fan Shiki. O quebra-cabeça ganhava contornos grotescos. Tudo indicava que Ilmenglong havia sido atraído a um encontro de reconciliação naquela noite, e que, em vez disso, encontrara a própria morte. No entanto, algo ainda não fazia sentido. Porque 15 pessoas estariam envolvidas em um crime tão brutal contra um homem só? E, mais importante, quem teria o poder de coordenar tamanha operação sem deixar rastros? Os investigadores acreditam ter encontrado parte da resposta em um servidor escondido no laptop de Yu. Dentro dele, arquivos confidenciais com contratos, ações e vídeos secretos que comprometiam executivos e artistas de alto escalão. Parecia que Yu havia reunido provas de um esquema de exploração e suborno envolvendo a própria empresa que o lançou à fama. Ele queria expor tudo, afirmou uma fonte próxima. Mas alguém o descobriu antes. À medida que o caso se desenrolava, uma sensação de desconforto pairava sobre o país. Não era apenas a morte de um ator, era o colapso de uma ilusão. A imagem perfeita da indústria brilhante começava a ruir, revelando uma teia de poder, dinheiro e medo. Naquela noite, enquanto as manchetes tremiam em vermelho nos portais, o repórter que assinava esta matéria recebeu um envelope anônimo. Dentro dele, uma única fotografia, e Ilmenglong sorrindo, cercado por um grupo de homens em ternos escuros, os mesmos que, horas depois, seriam presos por sua morte. No verso, uma frase escrita à mão: "O silêncio é a forma mais cruel de tortura." A frase parecia ecoar pela cidade inteira. Nos corredores dos estúdios, nos bastidores das emissoras, nas redes sociais onde os fãs se recusavam a acreditar. E em meio ao ruído, uma pergunta persistia, dando o ar como uma lâmina fria: quem realmente planejou a morte de Ilmenglong? O país inteiro aguardava as próximas revelações. Depois da prisão de 15 suspeitos, incluindo Gauta e Yu e Fan Shiki, a investigação tomou um rumo ainda mais sombrio. O Ministério da Segurança Pública montou uma força-tarefa especial, com agentes cibernéticos, analistas forenses e peritos de crimes financeiros. O caso, que começara como um suposto homicídio isolado, agora parecia o fio solto de uma teia gigantesca. Uma conspiração onde fama, dinheiro e silêncio andavam de mãos dadas. Nos primeiros interrogatórios, o comportamento dos acusados foi divergente. Fan Shiki, visivelmente abalado, afirmou que havia sido convidado para uma reunião de reconciliação com Ilmenglong, organizada por Gauta e Yu. Segundo ele, o encontro tinha o objetivo de resolver um desentendimento profissional. "Eu não sabia o que eles planejavam fazer", disse Fan, tremendo, diante das câmeras. "Juro que só queria conversar." Mas os investigadores sabiam que a verdade raramente se esconde em palavras. Em um vídeo de segurança recuperado de uma loja vizinha, foi possível ver um grupo de homens conduzindo Yu para dentro de um SUV preto às 23h45. A filmagem, até então inédita, revelava detalhes que mudariam tudo. Fan Shiki estava no banco do passageiro, e Gauta e Yu, ao lado de fora, parecia dar ordens. O motorista, um homem não identificado, usava um fone de ouvido e uma pulseira metálica no pulso esquerdo, o mesmo acessório encontrado mais tarde no chão da casa de Yu. Quando confrontado com a gravação, Al manteve o olhar frio. "Eu estava lá, sim", admitiu, "mas não toquei nele. Só queria que ele entendesse o que estava prestes a destruir." Palavras ecoaram na sala de interrogatório. O que Yu estava prestes a destruir? Essa pergunta levou os investigadores até um pendrive,
recuperado do forro da jaqueta da vítima. O dispositivo, criptografado em 3 camadas, foi decodificado depois de 5 dias de trabalho. Dentro, havia um dossiê devastador, transferências bancárias ilegais, contratos falsificados, vídeos de festas secretas com executivos e artistas, e até gravações de chantagem. Os arquivos tinham um título simples: Luz e Sangue. Em uma das pastas, um documento chamava a atenção: Relatório Ao-Ching sublinhado confidencial.pdf. O relatório detalhava um esquema milionário de evasão fiscal e suborno envolvendo uma das maiores empresas de entretenimento do país, a Ao-Ching Entertainment. Yumin Glong, ao que tudo indicava, havia descoberto tudo enquanto revisava contratos para seu novo projeto. Ao confrontar os responsáveis, ele recebeu ameaças diretas. Um e-mail recuperado de sua caixa de saída, nunca enviado, dizia: "Vocês acham que podem apagar a verdade, mas a verdade tem cópias. E uma delas está comigo." Os investigadores perceberam que o assassinato de Yu não era apenas uma vingança pessoal, era uma tentativa desesperada de silenciar um denunciante. Fan Shiki e Gao Taiyu, pressionados por contratos e dívidas, teriam sido cooptados para intimidá-lo. Mas as coisas saíram do controle. O que deveria ser uma lição se transformou em tortura. Durante uma das sessões de interrogatório, desabou em lágrimas. Ele implorou, disse. Tava que não contaria nada, que só queria viver. Alguém nos mandou continuar. Eu ouvi a voz pelo telefone. Uma voz de mulher. Essa revelação virou o jogo. A polícia passou a investigar o envolvimento de uma figura que até então havia permanecido intocável, Lin Shui, a produtora executiva da Ao-Ching, conhecida por sua influência implacável nos bastidores. Segundo as mensagens recuperadas, Lin Shui havia ordenado resolver o problema Menglong antes que o ator entregasse provas à imprensa internacional. No entanto, quando os agentes chegaram à cobertura luxuosa de Lin Shui, ela já havia desaparecido. Câmeras do prédio mostravam-na saindo na madrugada anterior, com 2 malas e escolta privada. Destino desconhecido. Enquanto isso, a opinião pública se dividia. Parte do público exigia justiça imediata, outra duvidava da veracidade dos relatórios. O governo tentava conter o caos. Mas uma nova bomba estourou quando um jornalista, alegando ter recebido cópias dos arquivos originais, publicou trechos de uma gravação. Gravação, a voz de Yumin Glong podia ser ouvida, fraca, trêmula, mas firme. "Se eu morrer, é porque falei demais. Mas alguém precisa falar." O áudio, transmitido em rede nacional, gerou comoção. Milhares de fãs acenderam velas diante do prédio onde o corpo fora encontrado. As ruas ficaram tomadas de flores e cartazes com a frase: "A verdade não morre." Enquanto isso, dentro das celas, o silêncio dos acusados começava a rachar. Um dos cúmplices, um segurança identificado apenas como Zhang Ele, confessou que Lin Shui havia prometido dinheiro e contratos para todos os envolvidos. Ela disse que ninguém descobriria, e ele seria apenas mais um caso de depressão de celebridade. No entanto, o destino tinha outros planos. No dia 14 de abril, às 6 horas da manhã, Lin Shui foi encontrada em um hotel de Macau, inconsciente, com uma overdose de remédios controlados. Ao lado do corpo, uma carta escrita à mão. A mensagem dizia apenas: "Eu só segui ordens." Mas quem as deu? Ainda está livre. Essa frase mergulhou a investigação em um novo labirinto. Quem estaria acima de Lin Shui? As pistas apontavam para uma figura política que investira milhões na Ao-Ching Entertainment. Documentos apreendidos mostravam depósitos vindos de uma conta offshore registrada em Hong Kong, com a assinatura de um ministro aposentado, um homem que, por anos, supervisionou o setor cultural do país. Com essa descoberta, o caso Yumin Glong tornou-se um escândalo de Estado. O governo anunciou uma nova força-tarefa e prometeu reformas profundas na indústria do entretenimento. Mas para quem acompanhava de perto, a sensação era outra. Tudo seria varrido para debaixo do tapete. Meses se passaram. A poeira começou a baixar. Gao Taiyu foi condenado a 15 anos por cumplicidade em homicídio qualificado. Fan Shiki,
por colaborar com as investigações. Recebeu uma pena menor, mas sua carreira acabou. O público continuava dividido entre o ódio e a compaixão. Mas então, um detalhe esquecido reacendeu tudo. Durante a catalogação final dos pertences de Ilmenglong, os peritos encontraram um envelope lacrado dentro de um livro de poesias, escondido em sua estante. Dentro, uma carta com letra trêmula e em marcas de lágrimas secas. Era datada de 2 dias antes de sua morte. Se você está lendo isto, significa que eles conseguiram. Mas eu quero que saiba, não tenho arrependimentos. Descobri que a verdade é uma prisão, mas também é liberdade. Não escrevo para pedir ajuda, sim para lembrar que, enquanto alguém se importar, a verdade respira. A fama foi minha condenação, mas também minha chance de deixar algo que valha a pena. A verdade não morre comigo. Ela apenas espera um momento certo para renascer. A carta foi publicada parcialmente pelo Global Times, e seu conteúdo se espalhou pelas redes como fogo. Pessoas começaram a escrever a verdade respira em murais, em redes sociais, em camisetas. O nome de Ilmenglong passou a simbolizar não mais uma tragédia, mas uma resistência silenciosa contra o medo. Na última conferência sobre o caso, o chefe de polícia foi questionado se acreditava que todas as pessoas envolvidas haviam sido presas. Ele respirou fundo e respondeu: a justiça é lenta. E às vezes, aqueles que mandam matar continuam vivos por tempo demais. Na saída, um jornalista perguntou se ele acreditava que Ilmenglong havia previsto tudo. Olhou para o repórter e respondeu: ele sabia que seria silenciado, mas também sabia que, dia, alguém ouviria. O caso Ilmenglong nunca foi oficialmente encerrado. Os arquivos permanecem em sigilo. A imprensa internacional continua tentando acesso às gravações originais. Fóruns anônimos, continuam surgindo novas mensagens, supostamente enviadas de contas ligadas à antiga equipe de Il, mensagens assinadas com a mesma frase de sua carta final: a verdade não morre, ela apenas muda de voz. Na madrugada de 27 de agosto, a luz azul acendeu-se na janela do antigo apartamento de Ilmenglong. Ninguém sabe quem estava lá. Alguém, em algum lugar, postou uma foto do prédio iluminado, com uma legenda simples: ele voltou a